temos aprendido ao longo desta semana sobre a importância, né, de compreendermos melhor a Bíblia. Inclusive vimos vários benefícios do estudo da Palavra de Deus. Mas o detalhe é que a Palavra de Deus ela não pode apenas ser compreendida e entendida. A Palavra de Deus também precisa ser aplicada à nossa vida. E obviamente que a aplicação correta depende totalmente da interpretação correta. Ou seja, se você interpreta o texto de uma forma distorcida, a aplicação será também distorcida e não trará à sua vida os resultados que Deus planejou que surgissem na sua vida pela aplicação correta da sua palavra. Então, primeiro você entende a Bíblia, segue as regras básicas de interpretação do texto bíblico, entende o texto, e aí você estará habilitada para aplicar o texto bíblico à sua vida, para que o texto bíblico traga transformação também para você. Uma outra forma de aplicarmos o texto bíblico à nossa vida é aplicarmos tanto os ensinamentos quanto as promessas de Deus à nossa vida. De acordo com alguns estudiosos, existem pouco mais de 3.000 promessas na Bíblia. E as promessas são compromissos que Deus faz conosco em nos abençoar. E é muito importante que conheçamos essas promessas e que, ao mesmo tempo, tenhamos fé para reivindicá-las. Não é obrigar a Deus a nos dar aquilo que Ele prometeu, mas é conversar com Ele a respeito daquilo que Ele já prometeu. Romanos 8,32 revela que Deus está muito disposto a nos abençoar de todas as formas. O texto diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus deu a Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, Ele pode dar qualquer coisa para aqueles que amam a Ele e qualquer coisa que seja importante para a nossa vida física, espiritual, social, não é? E emocional. E nós encontramos promessas na Bíblia e que nós precisamos aplicá-las na nossa vida. Por exemplo, em 1 João 7-9, a Bíblia promete que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que você aplica isto à sua vida? Quando você pecar, você vai orar e dizer assim: Senhor, primeiramente eu lhe peço perdão pelo meu erro e também eu quero lhe agradecer porque em 1 João 9 o Senhor prometeu que se eu confessasse o meu pecado, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua justiça, o Senhor iria me perdoar dos meus pecados. Então você percebe? Você pegou uma promessa, aplicou a sua vida, e aí você vai sair desta oração com paz interior e vai recomeçar a sua vida. Vai continuar a sua caminhada cristã. Só que nós temos também na Bíblia promessas de que Deus não vai cuidar apenas da nossa espiritualidade, mas também das nossas necessidades. E Filipenses 4, versos 13 e 19 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nesse contexto, Paulo disse que ele poderia tudo naquele que fortalece, ou seja, ele poderia viver na pobreza, na abundância, ele estava preparado para todas as situações, mas ele sabia que Deus, segundo a riqueza que Deus possui por ser dono de todas as coisas, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ou seja, nesses dois textos que eu lhe apresentei, nós vemos um Deus perdoador e que tem cuidado para com as nossas necessidades. E como que você e eu podemos usufruir destas promessas? Uma das dicas eu já dei, aplicando essas promessas à nossa vida. E eu já lhe ensinei até a fazer isso, dando uma dica de como que você pode orar, reivindicando e agradecendo pela promessa da palavra de Deus.
uma outra coisa importante que você e eu precisamos ter para usufruirmos das promessas e podermos aplicar a Bíblia às nossas vidas, precisamos ter fé. Fé de que Deus existe e de que Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. Isso é muito importante. Eu vou ler aqui para você um texto bíblico que se encontra em Hebreus, no capítulo 11, que fala exatamente disso. Para você receber, usufruir das promessas bíblicas, você tem que ter fé e crer que Deus existe e que Ele vai recompensar você. Ok? Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu li aqui na Nova Versão Internacional. Ou seja, quando você pede algo, crendo que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam, você está no caminho para usufruir das bênçãos de Deus e das promessas dele. Já a falta de fé em Deus, a desconfiança de que Ele não vai cumprir as suas promessas em nossa vida, esta falta de fé na capacidade dele de cumprir o que prometeu, limita o cumprimento das promessas em nossa vida. Então eu vou lhe dar uma dica. Se você tem falta de fé, faça como aquele homem a quem Jesus ajudou expulsando o demônio de um filho dele. Jesus falou para um homem que se ele cresce, ele conseguiria ver o filho liberto do demônio. E esse homem falou assim para Jesus: Senhor, eu creio, mas me ajuda em minha falta de fé. E Jesus, mesmo com a falta de fé daquele homem, Jesus o ajudou ali a despertar mais fé nele, em Jesus, e Jesus realizou o milagre e desta forma libertou aquele menino daquela possessão demoníaca. Então, seja como este homem, seja sincero, diga assim: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E o Senhor vai ajudar você, Ele vai aumentar a sua fé, Ele vai lhe ajudar e pode ter certeza, você vai poder usufruir das promessas maravilhosas que Deus deixou em sua palavra. Então, leia a Bíblia, entenda a Bíblia e aplique as promessas bíblicas e as verdades bíblicas à sua vida. Desta forma que a Bíblia vai transformar você e vai fazer sentido para você. Para finalizar, eu recordo a você que eu disponibilizo 2 e-books gratuitos para os meus internautas e ouvintes e telespectadores. Se você precisa ajudar a um filho adolescente ou quer aprender a lidar com o seu filho adolescente, tem um e-book, não é? Intitulado 5 maneiras de amar o seu filho adolescente. Você pode ir na descrição aqui do áudio, clicar no link, preencher os seus dados, baixar o e-book e além do e-book você vai receber uma sequência de e-mails sobre este assunto específico do seu interesse. Agora, pode ser que você queira aprender a ter inteligência financeira bíblica, especialmente neste momento em que nós passamos por uma crise por causa do Covid-19. Não seria maravilhoso você aprender com a palavra de Deus como superar qualquer crise, como sair das dívidas, como ter inteligência financeira? Você pode também fazer uso de um outro e-book que também se encontra na descrição deste áudio. E você também, ao baixar este e-book e colocar ali os seus dados e e-mail, você vai receber uma sequência de e-mails também sobre este assunto específico que é do seu interesse. Será uma honra para mim compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado também acerca desses assuntos. Obrigado por sua companhia, um forte abraço e até amanhã.